Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Vida de Bicho e hoje nós vamos falar sobre canídeos, ou seja, canídeos são aqueles parentes dos cachorros domésticos que a gente conhece. Então nós vamos falar de alguns de extrema importância, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o lobo-guará, o graxaim, o cachorro do mato vinagre, extremamente ameaçado de extinção, a raposinha do campo, entre outros. Fique conosco até o final do programa e vamos lá ver? Pessoal, vamos começar o programa de hoje falando sobre o graxaim. Alguns chamam também de raposa cinza, outros chamam de cachorro do mato, mão pelada, que na verdade não é uma mão pelada, é diferente. Eu vou mostrar para vocês já como é uma mão pelada. E interessante, o mão pelada não é um canídeo, não faz parte da família dos cães. O mão pelada ele faz parte da família dos coatis, ele é mais próximo ao coati. Mas pela semelhança, pela tonalidade da cor dele, até pela posição da patinha, a mãozinha e tudo mais, então o pessoal confunde o cachorro do mato mão pelada, embora ele tenha um nome de cachorro, mas ele pertence à linhagem, à família dos coatis. Esse aqui, na verdade, não é cachorro do mato, varia muito de região para região. Esse aqui ele é chamado de graxaim, esse para nossa região aqui é o mais correto. É um animal bastante complicada a situação dele aqui na região, uma vez que ele reproduz com bastante facilidade. A aproximação dele com os seres humanos é isso aqui. Esse aqui é um bicho selvagem, por incrível que pareça. Não foi criado em mamadeira, nada. Ele já chegou praticamente desse tamanho, ele veio atropelado. Mas com o trato do dia a dia, a gente vai se aproximando, vai alimentando, eles começam a ficar assim, ó, literalmente como um cachorro doméstico. Às vezes o lobo-guará, animal de grande porte, às vezes até algum lobo selvagem norte-americano, a partir do momento que a pessoa vai dando alimentação, dando atenção, dando carinho, proteção, eles vão associando os seres humanos à comida. Por isso que aquele ditado é bem verdadeiro, que o cachorro é o melhor amigo do homem. Esses animais, eles vêm sendo domesticados desde a época da pré-história. E essa facilidade aqui de aproximação, essa facilidade de interação é que proporcionou tudo isso aí. Então eles podem chegar selvagem aqui na Raposa, após aí 2, 3 semanas de trato, de cuidados, eles começam a ficar assim. E isso aqui atrapalha muito quando você vai fazer a devolução dele para a natureza, porque eles sentem eles sentem essa necessidade de aproximação com os seres humanos. Então, quando a gente solta esse tipo de animal na natureza, é muito fácil ele voltar para a cidade, porque eles associaram o ser humano à comida e à proteção. E ele balança o rabo, quando a gente chama eles vêm com o rabo balançando, só que olha o que ele está fazendo, ele quer se esfregar na gente para deixar o cheiro dele na gente, para marcar território, para falar que a gente é propriedade dele. E eles balançam o rabinho como se fosse um cachorro doméstico, só que a diferença é que o cachorro doméstico, ele balança o rabinho virado para cima, e esses aqui não, eles balançam o rabo virado para baixo. Ele cria com bastante facilidade na natureza, né? Se reproduz com bastante facilidade. Encontra bastante desse animal aqui dentro da cidade, nas imediações da cidade. Inclusive aqui na APAS fizemos uma vez um teste com uma armadilha fotográfica e colocamos a armadilha fotográfica para filmar e fotografar. O interessante é que na noite em que a armadilha fotografou um graxaim desse aqui, frequentando a APAS como se fosse um animal daqui, mas em vida livre. Inclusive caçando na área ao lado aqui, até ele caçou um preá, né? Então a gente tem registrado isso aí. Então isso mostra a proximidade desse animal com os seres humanos. Então isso é muito prejudicial para ele, porque acaba se machucando, acaba sendo atacado aí por cachorro, às vezes até por seres humanos, acaba sendo vítima de seres humanos que acham que pode tratar ele como um cachorrinho doméstico, então acaba colocando ele na coleira. Já tem um caso que eu vou mostrar aqui que é bem o que acontece aqui na região. E a reabilitação, apesar de ser fácil, mas a devolução para a natureza é muito difícil devido a essa proximidade aqui. Pessoal, esse é o caso que eu estava explicando. O nome dessa fêmea aqui de graxaim é Tatinha. Ela já veio com esse nome. Veio de uma cidade aqui bem próxima a Assis. E como que ela foi apreendida pela polícia ambiental? A pessoa trabalhava numa determinada usina de açúcar e álcool.
E aí, fazendo a colheita da cana, encontrou a ninhada de cachorrinho. No caso, o cachorro graxaim aqui, né? Esse lobinho aqui. E aí pegou e levou para casa, imaginando que podia estar cuidando dele como se fosse um animal doméstico. Ele fez uma entrega para o órgão competente, no caso aqui da cidade nossa, a Polícia Ambiental. O interessante é que a pessoa colocava a coleira, né, e com correntinha no pescoço e saía passear na rua normalmente como se fosse um cachorro doméstico. E um outro rapaz, observando isso, vendo que estava passeando com um cachorro diferente, que era parecido com a miniatura de um pastor alemão, quis negociar com ele. E realmente ele negociou. Ele trocou uma moto quase que zero a troco desse animal aqui. E levou para a cidade dele. E achou que podia, falando que, segundo informações, que tinha a liberação do IBAMA para andar com ele na rua. Mas não tem, não existe esse tipo de liberação. E a pessoa que trocou a moto a troco desse animalzinho levou o animalzinho para passear na cidade dele. O pessoal que estava fazendo policiamento de área viu, perguntou que animal que era aquele, falou que tinha autorização, pediu a documentação e não tinha. Então foi preso o animal. Final da história, ele perdeu a moto e, claro, perdeu o animal. Então essa aproximação acabou atrapalhando muito a reabilitação da Tatinha. Então ela é a mais velha que tem aqui no projeto, ela já tem quase 12 anos. O tempo de vida deles é de 14 anos, como se fosse de um cachorro doméstico, e não tem condições de voltar para a natureza por causa dessa proximidade e essa dependência de seres humanos. E esse é o problema talvez que seja mais grave, porque essa fêmea fora da natureza, durante esses 12 anos já, ela deixou de ter, pelo menos aí durante o tempo de vida dela, no mínimo uma prole, uma descendência de pelo menos 50 filhotes. Então, por isso que a retirada desse animal do meio natural acaba causando um prejuízo que a gente não tem nem noção do que isso vai resultar para os próximos 1, 2, 5, 10 anos. Pessoal, olha que legal. Essa aqui, o nome dela é berinjela. Parece o graxaim, mas na verdade não é. É chamado de raposinha do campo ou raposinha cinza. A gente vê a diferença pelo rabo, que é bem felpudo. E eu tenho que falar meio rápido porque ela não gosta muito de luz. São animais noturnos, então geralmente todo o hábito dela, tudo que ela faz, inclusive carinho, alimentação, geralmente é à noite. E eu com muito custo consegui tirá-la da toca dela para mostrar para vocês essa coisa mais lindinha do mundo, chamada berinjela. Essa raposinha, ela tem a orelha um pouquinho maior que o graxaim, porque a função dessa orelha nada mais é para poder caçar insetinhos que às vezes está enterrado. Então ela vira a orelha para frente, aí ela vai ouvindo o barulho desse inseto embaixo da terra, e aí quando ela detecta pelo barulho e pelo cheiro, aí ela começa a cavar e acaba desenterrando. E aí come esse bichinho. Isso vai desde escorpião até algumas minhocas, vermes, entre outros insetos e outros invertebrados. E a perninha dela é um pouco diferente da perna do graxaim, né? A patinha dela é menor, né? E a perninha mais fina e mais comprida, que é para poder andar com maior facilidade no meio natural. É um bicho também extremamente ameaçado na região do Paraná, que já não existe mais. Ela é muito carinhosa, chegou aqui tomando mamadeira ainda, né? Até hoje, se abusar, ainda toma mamar na mamadeira. E é um animal que não tem condições de voltar para a natureza por causa disso aqui. Ela é muito dócil, gosta de carinho e é extremamente dependente de seres humanos. É uma fêmea, né? Então se um dia aparecer um macho, embora ela não volte para a natureza, mas a gente pode, se for o caso, colocá-la num programa de reprodução em cativeiro para a descendência dela, para os filhotes dela ser devolvidos à natureza, para poder manter a espécie e fazer o melhoramento genético e também perpetuar a espécie, livrando eles do risco de extinção. Pessoal, esse animal que eu vou mostrar agora não tem nada a ver com canídeo, mas é importante a gente mostrar ele porque muita gente confunde, como eu já disse anteriormente, confunde ele com cachorro silvestre. Inclusive o nome dele é cachorro do mato da mão pelada. Mão pelada porque daqui mais ou menos do cotovelo até na palma da mão, nas costas da mãozinha dele e também das patas, né, que seria o pé, ele é desprovido de pelos. Tem várias finalidades isso aí, né? Por causa da alimentação dele, para não sujar, para não grudar carrapicho, e a evolução da espécie foi vendo que não havia necessidade de ter aquela patinha peluda para poder se agarrar e tudo mais, então acabou perdendo pelo, tendo em vista a questão da necessidade. Não é necessário
igual nos demais, né? Para pelo sensorial, por exemplo. Então a natureza acabou tirando dele. E ele tem o nome de cachorro do mato por causa dessa carinha dele que parece o cachorro, que lembra também um cachorro do mato, mas que na verdade não é. Ele é mais parente, como eu disse, do coati, né? Tanto que o rabo dele pode ver que é bem listadinho, com listras igual do coati também, que é riscado, ele já nasce desse jeito. Mas na verdade esse aqui é chamado cachorro do mato da mão pelada em alguns estados, mas também em todo o Brasil ele é conhecido como guaxinim brasileiro, como se fosse o guaxinim norte-americano, né? O mesmo tamanho, a máscara é igual. Esse inclusive aqui na APAS ele tem o nome de Zorro por causa da máscara, né? Como se fosse a máscara do Zorro. E ele também é daquele filminho do Sem Floresta, aquele ladrãozinho que andava com a mochilinha nas costas, ensinando os demais a roubar coisas com ele, né? E esse hábito de furtar coisas realmente é verdadeiro. Tanto o guaxinim brasileiro quanto o guaxinim norte-americano, eles mexem nos lixos. Aqui no Brasil não com tanta frequência, até porque esse animal aqui no Brasil está extremamente ameaçado de extinção, mas nos Estados Unidos ele é bem abundante, tem demais lá, e eles acabam abrindo mesmo a lixeira para poder coletar ali restos de comida, às vezes até adentrando as residências, para poder roubar comida do armário, inclusive da geladeira. Ele é extremamente inteligente para poder abrir a geladeira e pegar coisas. É bem mesmo como se fosse o filminho do Sem Floresta. Ele tem um cheiro bem característico, não só ele, mas como o graxaim, a raposinha cinza e o cachorro do mato, chamado também cachorro vinagre. Eles têm esse nome porque realmente ele tem um cheiro de ácido acético, é um cheiro literalmente de vinagre que tem essa função para marcar território. Então onde tem o guaxinim, onde tem o graxaim, a raposinha cinza e o cachorro do mato vinagre, eles esparramam urina, né? E eles têm uma glândula de cheiro que libera esse cheiro parecido com o cheiro de vinagre para mostrar que naquela região ali tem já um exemplar dele, para que outro não venha invadir a área dele, ou até mesmo outros animais que possam ser agressores, né? Ou tentar tomar as coisas que para ele é tudo dele ali. Ele marca território porque tudo aquilo pertence a ele, então ele marca com uma trilha de cheiro para afugentar outros animais e até o ser humano. Então naquela hora que eu peguei a berinjela, certamente vou ter que lavar, muito bem lavado o braço, porque o cheiro de vinagre aqui está impressionante. Pessoal, é claro que não tem aqui no Brasil, no continente americano, América Central, América do Norte, somente esses 4 canídeos de importância. Aqui no Brasil nós temos o lobo-guará, um animal extremamente lindo, né, brasileiro, único, animal que pertence ao Cerrado brasileiro e até no bioma dos Pampas. É um lobo vermelho muito grande, chega, no meu caso que eu tenho 1,75 m, ele chega na altura da minha costela, as costas dele. Ele é um animal extremamente grande, as pernas são bem compridas, que tem a finalidade de poder andar no meio do mato com maior facilidade, para poder fazer o menos barulho possível, para poder caçar. Come de tudo, come desde pequenos invertebrados, alguns lagartos, pássaros, algumas aves de pequeno porte e principalmente frutas. Dessas frutas, a maioria silvestres, como o pequi e também a lobeira, que é como se fosse um juá, né? Para quem conhece o juá, ou aquele tomatinho selvagem, o juá bravo, né? A jurubeba, só que é uma fruta bem grande, né? Maior que um tomate aí, menor um pouco que um melão, que aqui na região nossa tem bastante. E o lobo-guará tem a função de comer, ele come essa fruta, porque essa fruta tem a função de destruir os vermes que se instalam nos rins dele. Então olha que inteligência, um bicho que está no mato sabe que ele tem que se alimentar daquela fruta da lobeira para poder combater possíveis verminoses que se instalam nos rins. Aqui no Brasil, como eu já disse, tem também o cachorro do mato vinagre, tem esse nome não só por causa da cor marrom avermelhada, mas também porque o cheiro dele é bem característico, bem aproximado ao vinagre mesmo. E aí nós temos também no continente americano outros animais muito bonitos, né, como o lobo cinzento, nós temos as raposas vermelhas, nós temos o coiote, né, ali na região do México, e na América Central nós temos o graxaim. Além desses, nós temos também no continente
né, europeu, nós temos os lobos europeus e as raposas, que aí tem raposa cinza, raposa vermelha, tem raposa de várias cores, a raposa preta. Uma raposa também que ficou bastante conhecida, inclusive foi objeto de leis internacionais de proteção, são as raposas do Ártico, que é aquelas que são mortas só para satisfazer o desejo de algumas madames para colocar no pescoço, né, a pele dela, porque ela é branca, inclusive há uma pressão muito grande, uma pressão internacional no combate da matança desses animais somente para satisfazer um público muito restrito, né? Além dela, nós temos o Husky siberiano, que é da União Soviética, que é esse cachorro que chegou no Brasil e que parece que não deu muito certo, né? A descendência dele, embora seja domesticado, mas eles são animais que foram feitos para o frio e aqui no Brasil o clima não foi favorável para eles, então não conseguiram tirar muitas linhagens desse tipo de animais. Nós temos também no continente australiano o Dingo, que é um ancestral muito antigo da linhagem dos cães hoje domésticos, né? Que é um cachorrinho que, para quem vê ele e não conhece direito, vai achar até que é um cachorrinho vira-lata, desses que algumas pessoas maldosas soltam aí nas imediações da cidade. E na África nós temos também alguns canídeos importantes. Nós temos as hienas, tanto a hiena comum, né, a hiena grande, como a hiena de listras ou a hiena rajada. A hiena, para quem assistiu o filme do Rei Leão, são aquelas 3 malvadas, né, que tentaram destruir o reinado lá do Simba, né? Então são animais com uma mordedura muito potente, inclusive a mordedura dela é mais potente que as dos leões. E eu tenho o seguinte, o leão pode ser o rei da África, mas ele só é o rei da África enquanto não chega as hienas, porque na hora que eles abatem o animal e as hienas chegam até o animal, o leão não chega mais, porque se o leão tomar uma mordida de uma hiena, com certeza pode decepar às vezes parte do corpo deles, então eles não se arriscam. E as raposas africanas também, né? Porque nós temos a raposa vermelha, a vermelha, a cinza, que é uma raposa bem orelhuda, e a orelha tem essa função também de captar vibrações de insetos debaixo do solo para eles poderem capturar. E o cachorro africano, né, que são os ancestrais também mais antigos dos cães que a gente conhece hoje aí, que é o famoso cachorro africano, que vive em bandos grandes, são animais bem coloridos e inclusive bem divertidos para quem assiste documentários a respeito deles. E aí nós temos, claro, dos canídeos, de toda essa linhagem, de todo esse cruzamento, surgiram aí então no decorrer de décadas, né, e de centenas de anos, os animais que a gente conhece hoje, que são os cachorros domésticos, que na verdade a linhagem dele partiram de todos esses lobos, coiotes e animais selvagens. Então nós temos cachorros, animais aí de grande porte, né, cães domésticos de grande porte, de pequeno porte, inclusive cabendo na palma da mão. Nós temos cachorro bem colorido, como os dálmatas, por exemplo, que é todo pintadinho, inclusive cachorro que é colorido só na língua, cachorro da língua azul. Nós temos cachorro bonito, maravilhoso, peludo, cachorro sem pelo, inclusive como esse. E alguns até muito feios, mas que são campeões internacionais de feiura, como esse, por exemplo, que vocês estão vendo agora, que apesar de ser bem engraçado, bem feio, mas queira ou não, ele é bem famoso. Pessoal, e falando em Graxaim e canídeos brasileiro, coincidentemente chegou na APAS, agora há pouco, esse exemplarzinho aqui, uma fêmea de Graxaim. Aparentemente ela está sem nenhum ferimento, né? Provavelmente só estava perdida na cidade. Então a gente vai observar agora o comportamento dela, se ela é domesticada, porque às vezes pode ter acontecido isso, alguém pegou ela na natureza, levou para a cidade e ela escapou. Vamos perceber se ela é domesticada ou não, se é selvagem, se ela tem algum ferimento, às vezes alguma verminose, mas o que indica aqui é que ela é bem filhote e se perdeu às vezes do bando, porque embora eles não vivem em bandos na natureza, mas pode acontecer de algumas fêmeas permanecerem com a mãe até o primeiro ano de vida, até 1 ano e 2 meses. Os machos não, a mãe já bota para correr para cada um se virar sozinho.
mas a gente vai observar ela por alguns dias, vai passar pelo veterinário para ver se tem verminose, vamos fazer toda a vacinação como se fosse vacinação mesmo de cachorro doméstico, né? Com todo aquele quadro vacinal, e após fazer essas vacinações e a vermifugação, a gente vai ver o local mais adequado para a soltura. Aparentemente ela é bem tranquila, está se alimentando bem, alimentou bem essa noite, e aparentemente ela não é domesticada. Isso vai ser muito bom, porque vai ter sucesso na soltura. A gente percebe a cauda dela tortinha na ponta, isso já aponta uma coisa gravíssima. Geralmente animais que têm a cauda torta e a perninha traseira também virada para o lado de dentro, pode ser um sinal de que houve cruzamento entre parentes. Pai com filha, a mãe com o filho, ou às vezes cruzamento entre irmãos, dá um problema que chama consanguinidade, ou seja, são sangues de familiares bem próximos, e aí ocasiona aquilo ali, ou a cauda fica torta ou a perninha que entorta. A patinha da frente, como a gente pode perceber, ela é bem tortinha, e isso mostra provavelmente um quadro de consanguinidade. Não interfere muita coisa não na vida dela, mas pode acontecer de que, se ela cruzar novamente com um parente próximo, a tendência é cada vez ficando os filhotes mais fracos, até que eles não procriam mais, ficam estéreis, porque essa consanguinidade pode provocar isso também, e acaba perdendo toda a linhagem familiar. Por isso que existe uma intenção aí de alguns criadouros de animais selvagens de fazer a permuta. Então esse animal que veio, por exemplo, da região aqui de Presidente Prudente, ser solto mais lá para a região, por exemplo, de Lorena, Campinas, e os de lá serem soltos nessa região aqui, porque aí a gente vai ter a certeza que não são parentes próximos, e vai sempre haver um melhoramento genético, e cada vez os filhotes nascendo mais fortes, com melhor qualidade, e claro, com uma linhagem melhor e inclusive maior. E aí, pessoal, gostou do programa de hoje? Esse universo desses animais que a gente trata aqui na APAS, que são os canídeos brasileiros e os canídeos também do mundo todo. Se você quiser entrar em contato conosco, é só entrar em contato nesses endereços eletrônicos. Fala com o Marinho, com a Natália, eu sou o presidente, a Natália é a diretora executiva, e a gente pode esclarecer qualquer dúvida aí a respeito da gestão de fauna, não só aqui na região de Assis, mas em todo o estado de São Paulo. Se você quiser ser um mantenedor, um colaborador dessa obra, que é tão nobre aí para a proteção do meio ambiente, da biodiversidade, você pode também fazer um depósito de qualquer quantia no número que está aparecendo agora dessa conta, e com certeza vai ser muito bem-vindo para a gente poder desenvolver os nossos projetos aí. Se você tem a intenção de fazer a devolução de algum animal silvestre, que às vezes você não tem mais aquela vontade de ter ele, porque despertou em você essa mentalidade ecológica de devolvê-lo para a natureza, ou que ele vai para um lugar mais adequado para viver com os que são iguais a ele, você pode fazer também uma entrega voluntária, aqui no caso da cidade de Assis, na Polícia Ambiental, que não gera multa, porque a entrega voluntária seria uma anistia para quem quer fazer a devolução desse animal, que provavelmente está em situação irregular. E nunca esquecendo daquele nosso lema, que para cada um papagaio te dá o pé, outros 50 deram a vida. E para o próximo programa nós vamos falar sobre educação ambiental. É um trabalho também que a APAS realiza com crianças e adultos, tanto da rede de educação pública ou privada, empresas e tudo mais, que traz aí alguns assuntos relacionados à biodiversidade, proteção e gestão de fauna. E esse mês, especificamente, nós estamos trabalhando aí com a questão, como o dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas como as atividades da APAS se estendem por todo o mês, então a APAS escolheu o mês de junho para fazer o mês do meio ambiente. Então nós teremos uma semana inteirinha de visitação de crianças, que a gente abre exceção nesse período do ano para mostrar os trabalhos e os animais que tem aqui na APAS para essas crianças e adultos, professores inclusive. Então nós vamos acompanhar esse programa que está dentro do programa Semeador, do projeto Semeador da APAS, de aulas de educação ambiental. Então vocês vão ver as crianças visitando, entusiasmadas com o projeto, todas eufóricas quando vê a onça, quando vê o gato do mato. É um negócio muito legal e extremamente importância para a proteção do meio ambiente. E agora nós finalizamos com a imagem da Geni, que é essa siriema que vive aqui,
na APAS, teve um probleminha aí de um atropelamento, foi colocado um pino na perna, não anda direito, mas vive feliz e em liberdade aqui dentro da área da APAS. Até o próximo programa.